Depois de ficar 2 meses foragido no exterior, o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, apontado como um dos líderes dos protestos de 7 de setembro, se entregou. De acordo com os advogados de Zé Trovão, a apresentação foi espontânea. A defesa divulgou o seguinte: na qualidade de advogados do senhor Marco Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, informamos que na data de hoje promovemos sua apresentação espontânea ao excelentíssimo senhor doutor delegado, chefe da Polícia Federal em Joinville, Santa Catarina, cidade de seu domicílio. Cris. Eu conversei hoje à tarde com um dos advogados, Elias Matar Assad, que é aqui de Curitiba, foi, aliás, quem defendeu o jornalista Oswaldo Eustáquio naquele primeiro pedido de prisão, muito tempo atrás, né, porque ele já sofreu vários pedidos de prisão, e o doutor Elias estava ainda em Joinville, mas já pegando estrada, disse que passaria mais informações depois, mas disse que como foi uma apresentação espontânea, ele não ficou preso, e que há muitas questões interessantes para abordar aí, porque a minha dúvida, a minha pergunta, e continua sendo, não tive resposta dele sobre isso, mas a minha grande dúvida como jornalista é por que um caminhoneiro está sendo, acho que julgado, né, porque tribunais superiores julgam, por que ele está sendo julgado num tribunal superior, no Supremo, onde deveriam ser julgados apenas aqueles brasileiros com foro privilegiado? E também se está na qualidade de julgamento, se já houve uma acusação formal, a gente sabe a resposta, né? Que é tudo não. Não houve uma acusação formal, não houve um devido processo legal, não houve recolhimento de depoimentos de testemunhas, não houve provas contra ele, não há um crime formalmente atribuído a ele, é tudo muito irregular e muito estranho. Então, eu queria ouvir do advogado que se propôs a fazer a defesa desse caminhoneiro, qual vai ser a linha de defesa, porque a gente já sabe pelos outros... Acho que eu vou usar a palavra perseguidos, pelas outras pessoas que foram perseguidas da mesma forma, né? Sem ter uma acusação, sem ter o devido processo legal, algumas presas, outras alvo de busca e apreensão, e são várias pessoas, a gente tem esses nomes na cabeça, Oswaldo Eustáquio, a Sarah Winter, enfim, teve vários, o Alan dos Santos, mas são sempre sem uma acusação formal e partindo de um tribunal superior, onde deveriam estar apenas as pessoas com foro privilegiado sendo julgadas, e sendo julgadas, não sendo investigadas. Então, eu não sei qual vai ser a linha de defesa. Eu lembro que eu fiz uma entrevista com o doutor Elias Assad, quando o Oswaldo Eustáquio foi preso a primeira vez, e como tantos outros advogados desses perseguidos, né, pelo STF, ele não sabia sequer do que o cliente dele era acusado, então ele não tinha ideia de como que ele seguiria a linha de defesa. Óbvio que eles vão apresentando pedidos de habeas corpus, as medidas legais possíveis em qualquer processo normal, mas nem processo há. Então, de novo, é mais um caso muito estranho aí, e eu queria saber, e isso é uma pergunta que deveria ser feita ao ministro Alexandre de Moraes, qual é o grande perigo que Zé Trovão oferece à sociedade brasileira, porque tem tantos bandidos soltos, bandidos perigosos, que foram soltos para não correr o risco de contrair Covid na prisão e não foram recolhidos novamente ao sistema penal, ao sistema penitenciário. Qual é o perigo que Zé Trovão oferece à sociedade brasileira? Diga, Zé.
Olha, Vitor, tem uma tradicional falta de paciência com pessoas que trancam ruas e que fazem movimento que impedem as pessoas de irem para onde quiserem, né? Quem está numa estrada, ele não está por diversão ou por necessidade, ou mesmo por turismo, mas ele está querendo chegar. Então, tem uma tradicional divergência com pessoas assim. Talvez seja trauma aí dessa coisa arrogante do MST e de outros MS aí que travam rua, queimam pneus. Então, tem uma tradicional resistência sobre isso. Não vou entrar no mérito do grande movimento que os caminhoneiros estão fazendo do Brasil. Eles estão com problema. Os caminhoneiros estão com problemas. Existem mais caminhões na praça do que frete, né? Foram enganados com financiamentos a perder de vista, né? Uma política populista do governo do PT que jogou essas pessoas numa dificuldade, que agora eles compraram caminhões, estão devendo e não tem frete. Quando tem, portanto, está, vamos dizer assim, o frete está aviltado, porque não paga, às vezes, nem mesmo o combustível. Ouvi aqui relatos de caminhoneiros que vieram ao Brasil dizendo o seguinte, que às vezes vão levar um frete em tal lugar e voltam com um frete só para pagar o combustível. Isso não pode existir porque não é sustentável. Como alguém transporta uma carga só para pagar parte ou pagar o combustível? Quer dizer, isso é injusto, né? Então, não vão entrar nesse mérito, é uma luta digna, é uma luta eficiente que eles fazem, né? E conseguiram ali se aproximar de pessoas importantes, inclusive o ministro Tarcísio, o próprio presidente Jair Bolsonaro. Então, tem tudo isso. Só que é o seguinte, não vou entrar neste mérito. Agora, a prisão é esquisita? É. Até porque é isso mesmo. O Supremo Tribunal Federal foi criado pela Constituição de 88 para ser o guardião da Constituição. E esta é a função do Supremo, de analisar matérias constitucionais. E aí a gente vê o Supremo perdido em habeas corpus para lá, prisão para cá, manda prender o Zé Trovão, caminhoneiro, manda prender um jornalista, quer dizer, tem alguma coisa fora da lógica nessa história toda. Acho que quem se sentir prejudicado ou mesmo se sentir ameaçado pela fala do Zé Trovão e de outros, recorra à justiça comum. Todos têm o direito, se diz no termo jurídico, que o réu é sagrado. Todos têm o direito de serem julgados porque apresentam a defesa. O Zé Trovão teve uma prisão contra ele, que ele não apresentou defesa, ele não estava nem sendo processado. Então, que há alguma coisa de errado, tenho a menor dúvida disso. Você, Ana, 1 minuto e meio. Uma corte constitucional, né, estritamente constitucional, que virou uma corte ativista, uma corte política, e eu acho que isso hoje é a verdadeira grande ameaça à democracia no Brasil e ao Estado democrático de direito, e não essas falácias e narrativas que empurram aí 24 horas por dia na imprensa através de manchetes. Esse sim é o nosso maior problema, né? A insegurança jurídica, não de primeira instância, segunda instância, onde é possível alguma correção, né, nas instâncias superiores, quando há algum erro nas instâncias inferiores, mas não, a nossa insegurança jurídica já começa na pirâmide lá em cima. E aí, de novo, né, contra a ditadura do judiciário, citando Rui Barbosa, a quem recorrer? Essa hoje é a nossa maior insegurança e nosso maior problema. Então, eu acho que, de repente, as pessoas têm que começar, a gente pode começar a pensar de sair às ruas novamente. Eu estava vendo nas redes sociais algumas pessoas já discutindo, alguns grupos discutindo, as pessoas irem às ruas, não a favor do governo, não a favor do presidente Bolsonaro, mas contra essa insegurança jurídica e esse ataque à nossa democracia e ao nosso Estado democrático de direito de uma corte que deveria ser estritamente constitucional e vem agindo aí de maneira política e ativista. Para fecharmos, Fiuza, 1 minuto e meio. Olha, os caminhoneiros são hoje politicamente fundamentais no Brasil.
fundamentais. A categoria já foi no passado, já caiu eventualmente em um certo aparelhamento, né, para essas questões de greve, essa tentação, né, até de chantagem, né, em alguns raros momentos. Hoje nós vimos que os caminhoneiros brasileiros são uma classe esclarecida e nós vimos o que eles fizeram no 7 de setembro. Os caminhoneiros são heróis do 7 de setembro. Eles foram para Brasília e eles mostraram que se esses personagens que estão aí nos seus prédios, né, sob suas togas, com as suas canetas, afrontando as instituições, os caminhoneiros foram a Brasília mostrar que, se precisar, esses homens saberão que são apenas homens dentro de prédios. E a multidão lá fora é muito maior. E a vontade delas é muito mais importante do que a vontade de um homem debaixo de uma toga. Foi isso que os caminhoneiros mostraram ao Brasil no 7 de setembro. Isso foi muito claro, eu não estou fazendo nenhuma interpretação. É lógico que este tipo de ação aí e tal, o STF provoca, aí um líder provoca de volta, é o jogo que o STF quer. O que o STF quer é dizer o seguinte: aquele 7 de setembro, aqueles brasileiros, aquelas pessoas estavam perpetrando um ato antidemocrático, não foi isso? Não foi isso que a gente leu no consórcio, esse consórcio imundo que já foi imprensa outro dia? E por que eu digo que é imundo? Porque ele diz que o povo na rua, no 7 de setembro, por liberdade, é um ato antidemocrático. Então, é essa historinha que o STF quer contar. E os caminhoneiros no Brasil hoje, isso não é nenhuma construção teórica, isso eu vi com os meus olhos, né? Eu sei o capital que o povo brasileiro tem, que a sociedade brasileira tem, hoje com o nível de esclarecimento dos caminhoneiros. Eles mostraram isso no 7 de setembro e eles são uma força política que o STF teme, com toda certeza.